Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz, e hoje o nosso tema é a brevidade da vida. E qual é o nosso texto, pastor? Olá, graça e paz a todos e todas. O nosso texto está no Salmo de número 90 de Moisés, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Voltem-se, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que salmo lindo, né, pastora? Muito lindo. Nós temos aí então o único salmo de Moisés, né, que consta então nos livros dos salmos. Esse é o primeiro salmo do 4º livro, que fala que ele é um salmo litúrgico, um salmo de ensinamento. Então nós trouxemos na mensagens, né, uma reflexão, falamos sobre a vida de Moisés. Talvez você já leu sobre Moisés, ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa, especialmente um acontecimento dos acontecimentos, que foi então quando abriu-se o Mar Vermelho, né? Moisés estava à frente de um povo e foi uma história muito forte do grande poder de Deus, libertando o seu povo então da escravidão do Egito. Pois bem, então, nós vemos aqui que Moisés ensina nesse salmo o caráter de Deus. Ele fala de um Deus que é refúgio, ele fala de um Deus que guarda, protege, ele fala de um Deus que se ira, ele fala de um Deus que faz viver de novo. Amém. Ele fala de um Deus que nos ensina todas as coisas. Ele vai tramitar nesse salmo como uma reflexão de um homem maduro, que sabe onde está pisando, que já passou tantas questões e que ele aprendeu a conhecer a Deus. Então ele está ensinando o povo que a vida é breve e que nós precisamos saber vivê-la todos os dias para a glória do nome do Senhor. Então nós percebemos sobre a vida de Moisés, e aqui eu dou só uma pincelada, que foi um homem que viu a Deus face a face. Ele tratou com Deus face a face. Quando ele descia do monte, a glória de Deus brilhava no seu rosto, portanto ele usava um véu, porque as pessoas não suportavam ver o brilho, pastor, da sua face, né? Ele esteve com Deus
40 dias e 40 noites, e diz os estudiosos que Moisés foi arrebatado pela a eternidade de Deus, portanto ele não teve necessidade nenhuma de comer nem de beber por esse tempo e desceu lúcido, uma pessoa bem, pastor, porque ele pode ter sido arrebatado em todos os seus sentidos pela eternidade do Senhor. Então algo muito forte que esse homem viveu, né? E ele começa então falando aqui próximo já no final da sua vida, porque ele viveu 3 tempos, pastor, 3 tempos de 40 anos, então ele 40 anos viveu como príncipe dentro do Egito, 40 anos depois do Egito ele praticou um crime, ele fugiu, e aí 40 anos ele foi pai, esposo, pai e também empregado do seu sogro, cuidando de animais, se tornou pastor de animais. Depois ali naquele monte ele recebe um chamado que deixou perplexo, né? Que era então voltar para o Egito e tirar o povo de Deus de lá. E aí ele vive os últimos 40 anos da vida dele no deserto, à frente de um povo que nunca sabia ser livre, um povo que nasceu escravo, cresceu escravo, uma geração totalmente escrava. E Moisés vai ensinar os primeiros passos a esse povo aprender a viver, a ser livre e conhecer o caráter de Deus. Portanto, foi algo muito difícil, um povo incrédulo, acostumado dentro do Egito, pastor, com os muitos deuses, não podia se descuidar que o povo se voltava para a imagem de escultura e era uma bagunça. Moisés se ira no meio disso tudo, bate na rocha, que em 1 Coríntios 10:4 vai dizer que a rocha era Cristo, então é como se ele tivesse esmurrado Jesus ali, né? Então foi um pecado que pesou muito para a sua vida, né? Por isso que eu pincelei que no estresse da nossa vida, com a vivência da nossa família, nós incorremos o risco de pecar gravemente contra o Senhor e nós precisamos vigiar muito sobre isso, né? Então ele, no final da sua trajetória, ele escreve esse salmo. E ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então eu desafiei, pastor, a igreja a pensar, né, que quando Moisés fala de refúgio, o que é que Moisés tem em mente, né? E aí então nós percebemos que Moisés tinha em mente algo que Deus mesmo tinha ensinado, que eram as cidades e refúgios, para que uma pessoa que cometesse um assassinato, ela ficava à disposição do vingador do sangue de quem morreu. E ela podia vir para cima daquela pessoa e matar. Por exemplo, a lei era assim: olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então, se ele tivesse cortado uma mão, o vingador vinha e cortava a mão dele. Se ele tivesse arrancado o olho, o vingador vinha e arrancava o olho dele, né? E tinha essa questão do vingador do sangue. Mas se essa pessoa alcançasse a cidade refúgio, o vingador perdia o direito de vir contra a vida dele, pastor. E aí ele tinha que conversar com o sumo sacerdote quando ele chegava na cidade refúgio, porque ele ia explicar como foi que aquilo aconteceu, se ele tinha ou não tinha aquela intenção, se estava arrependido, se foi para se defender, ele ia falar. E ele, sendo aceito nesse refúgio, ele não sairia de lá, a não ser que morresse o sumo sacerdote. Aí ele sairia e ficava à mercê do vingador, né? Por isso mesmo eu trouxe uma questão para dizer para você. Moisés tinha na sua mente a cidade refúgio. Hoje, muitos de nós precisam correr para um refúgio. Na iminência de morte, o que a gente percebe hoje nesse mundo, a gente olha para todo lado, vê os jornais, tantas notícias, a gente pensa, meu Deus, onde eu vou me esconder de tudo isso? Onde eu posso me refugiar de tudo isso, pastor? Pastora, essa parte foi uma parte muito linda quando a senhora pregou, pelo fato de Moisés fazer uma comparação, né, de Deus sendo esse refúgio do seu povo. Sim. Né? Esse refúgio que nós precisamos estar refugiados, né? Que aqui ele está usando o sumo sacerdote. Hoje, pelo Novo Testamento, a gente sabe que o nosso sumo sacerdote, quem é? Jesus Cristo, né? Então, corramos, né, de fato, para esse abrigo, para esse refúgio, principalmente nesse tempo de perigo, pastora. É um tempo de perigo, um tempo que a gente precisa mesmo correr para o refúgio que é Jesus, correr para esse abrigo, para essa segurança, né? E não sair de lá, porque ele não morreu
não morrerá, estará para sempre conosco. Amém, pastor? É isso e é isso mesmo. que eu achei interessante nessa parte, pastora. Às vezes, quando nós estamos com medo, com risco de tantas coisas, a gente conversa com tantas pessoas, mas é necessário correr para o sumo sacerdote e falar com ele sobre todas as coisas, amém? E aí ele segue dizendo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. E nós falamos sobre essa questão da eternidade, de eternidade a eternidade, o que ele quis dizer com isso, né? Então, eu digo a você que ele quis dizer que a eternidade tem dois lados e que nós precisamos trilhar a nossa vida de maneira a caminhar para a eternidade da luz, a eternidade para sempre com Deus, a eternidade numa cidade santa, linda, preparada para você e para mim, aonde o seu lugar está separado para você. O Senhor Jesus disse que foi preparar um lugar para você e no nome do Senhor Jesus é ali que nós devemos trilhar para viver a nossa eternidade. Existe a eternidade, pastor, das trevas, ela é real e no nome de Jesus Cristo eu espero que nem eu nem você fiquemos buscando tantas coisas nesse mundo sem trilhar o nosso caminho para a eternidade junto com o Pai para sempre. Até porque ele coloca, pastor, aqui no próprio Salmo, que ele fala aqui, ó, tudo passa rapidamente e nós, ó, voamos. Sim. Né? O tempo passa muito rápido, né? A gente não sabe o que vai ser. Então a gente precisa nesse momento priorizar a nossa vida da eternidade para que a gente não chegue no tempo mais velho, vou dizer assim, pastor, como ele coloca, 70, 80 anos, que é um tempo de enfado, de cansaço, e a gente olhe para trás e se arrependa de coisas que a gente deveria ter feito, né? Talvez a gente não perca a eternidade, pastora, da luz, mas a gente pode perder de ser bênção na vida de pessoas, Sim. na nossa família, na nossa casa, e de ter a eternidade para sempre com o Senhor, pastor. Sim, verdade. Então, você com a sua mente não pode entender a eternidade, mas a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 3 que o Senhor colocou dentro de mim e dentro de você a eternidade. O seu espírito reconhece a eternidade, então busque a vida no espírito, para a glória de Deus. Por isso que ninguém quer morrer, né, pastor? Ninguém aceita a morte, né? Porque é a eternidade, o nosso espírito não reconhece isso, ele reconhece a eternidade, graças ao Senhor. O outro ponto, pastor, versículo 12, que diz, ensina-nos a viver os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, né? E aí, então, ele está dizendo o quê? Me ensina a viver, meu Deus, de maneira que eu não me arrependo dos meus dias. Talvez existam alguns dias na sua vida que você pensa, eu queria apagar esse dia da minha vida. Quantos dias será que eu e você desejamos apagar? Então, oremos como Moisés orou. Ensina-me a contar os meus dias, de maneira que daqui para frente eu não me arrependa de nenhum deles. Não queira apagar e nem me envergonhe, para a glória do seu nome. Talvez, pastor, Moisés, com 120 anos, olhou para trás e ele deve ter pensado, quantos dias da minha vida que eu tomei atitudes erradas, né, pastor, que não deveria tomar. Aí ele fala então que nós possamos ter um coração sábio, para que alcancemos, né, coração sábio. Ensina-nos a contar esses dias para que nós tenhamos sabedoria. A palavra de Deus fala que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então nós possamos pedir sabedoria, ter coração sábio, principalmente nesse tempo, que é um tempo breve, um tempo que talvez não tenhamos mais tempo. E nós precisamos então correr contra o tempo. Amém, pastor? E um coração sábio, ele está cheio do fruto do Espírito, que é amor, alegria. É o que mais, pastor? Ele é paz, longanimidade, benignidade, bondade, olha só, fé, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Então é assim que deve estar cheio nossos corações e tudo isso deve estar em ação para louvor do nome do Senhor. Fechando então o versículo 17, e então ele diz, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E ele repete, quando a palavra de Deus repete, é porque ela está enfatizando algo, né? E diz sim, é importante, confirma, né, pastor? É importantíssimo, né? Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que Moisés está falando com isso? Que Deus deseja que você seja um homem, uma mulher de sucesso. Que Deus planejou isso, que isso está no coração de Deus. Agora, o que é ser uma pessoa de sucesso?
né? Não é como Salomão, pastor, o rei Salomão que a Bíblia cita, que o rei Salomão, ele pediu sabedoria, o Senhor se agradou disso, deu a ele riqueza, né? Deu a ele tantas coisas, mas ele aplicou a alegria, a felicidade, o sucesso no conhecimento, em estudar muito, né? Ler muito, tanto é que no final da vida ele diz, muito estudar é enfado da carne. Aí, e outra coisa, ele aplicou nas lindas roupas, e ele era um homem belo, bonito, Salomão. Ele aplicou isso nas muitas mulheres, na vida sexual, né? Há historiadores, há estudiosos que dizem que Salomão era um atleta sexual, portanto ele deu conta de muitas mulheres, mas ele não aplicou uma vida de companheirismo, fidelidade, né? Não, ele não havia, era uma vida superficial com as mulheres. Ele se vestia com a roupa mais linda, né? A roupa dele tinha ouro nos seus detalhes. A rainha de Sabá veio conhecê-lo e ficou impressionada com Salomão. Também dizem que ele amou tanto Sulamita, mas Sulamita não o amou, porque ele não era um homem de profundidade, pastor. Então, no fim da sua trajetória, o rei Salomão, olhando para trás, ele diz, olha, eu descobri uma coisa, que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, o que é que o rei Salomão está dizendo? Eu apliquei pensando que a felicidade, a realização, o sucesso era somente essas coisas, mas nós precisamos viver de forma, pastor, que tenhamos sucesso hoje e na eternidade. Chegar diante do Senhor e ser um homem e uma mulher aprovado e aprovada por Deus. Sabe, que eu possa olhar dentro dos olhos do Senhor e saber que eu sabia que os meus dias eram breves. Pergunta para uma pessoa que tem 70 anos, ela vai dizer, nossa, como passou voando. Passa voando. Viva o melhor, corra para o refúgio, peça ao Senhor, me ensina a contar os meus dias e seja sobre mim a tua graça e confirma em mim as obras que eu faço, a vida que eu tenho, para que eu seja uma pessoa de sucesso agora e de sucesso na eternidade, para a glória do nome do Senhor. Deus, o Salmo 37, versículo 18 e 19 diz que o Senhor observa a vida dos íntegros, Ele olha o dia a dia e cada detalhe, e Ele ainda diz assim, no tempo mau Ele guarda, e quando for fome Ele terá abundância. Sabe por quê? Quem cuida de nós é o Senhor. Não tenha medo de nada, o nosso Deus é quem supre a sua vida e a sua necessidade, e cada detalhe está diante dele. Amém, pastor? Amém. Vamos orar com o pastor Kilson? Amém, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento, por essa palavra oportuna, tão linda, Pai, tão maravilhosa, que recebemos aqui como uma devocional para as nossas vidas, para a nossa família. E eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, nesse momento, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está nos ouvindo, que essa mensagem, Pai, entre no coração, na mente, Pai, que possamos realmente correr para o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, que é o Senhor, Pai, principalmente nesse tempo, que nós possamos ter corações sábios diante do Senhor, que nós possamos pedir mesmo, Pai, confirma as obras das minhas mãos, ó Pai, que nós possamos realmente viver a Tua palavra nesse tempo. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Até mais. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.